Fala, galera! Bem-vindos a mais um EP Debate. Hoje a gente está aqui com o Ravel Araújo, com o Matheus Moreira. Hoje a gente vai falar um pouco sobre convocação da Seleção Brasileira. A gente está gravando na segunda-feira, 4 de novembro. A convocação foi na sexta-feira e também a gente vai dar uma palhinha sobre o primeiro jogo da Copa do Brasil, que aconteceu ontem, domingo, 3 de novembro. Bom, primeiro eu queria dar boas-vindas aqui ao Matheus. Matheus, tudo bem? Opa, gente, vai ser mais um prazer gravar com vocês ao lado desse grande monstro, Ravel Araújo, e do nosso host hoje, Carlos Henrique. Que é isso. Ravel, passa as honras. E aí, rapaziada, mais uma vez aqui gravando, dessa vez falar sobre as últimas notícias aí grandes, né, da semana, falar sobre o primeiro jogo da Copa do Brasil e falar também sobre a convocação da Seleção Brasileira que saiu na última sexta-feira para os amistosos desse mês, né? Perfeito. E, Ravel, já então emenda aí, cara, o que é que tu achou da lista do Dorival, né? O Dorival, se é que a gente pode dizer, está um pouquinho menos pressionado, né? Pelo menos ele conseguiu alguns bons resultados. Você gostou da lista? Você achou que faltou alguém? Se é o melhor que o Brasil no momento possui? Só relembrando, né? Deixando claro que a nossa principal jogador brasileiro, enfim, da última geração, Neymar, mais uma vez não foi convocado. Aos poucos está voltando, né, aos campos de futebol. Então, sem Neymar em mais uma convocação. E aí, Ravel? Eu até... É estranho até falar, assim, quando eu tava ouvindo você falar, você falou Dorival, eu fiquei, poxa, é mesmo, né? Ainda é o Dorival o técnico. Mas, eu lembrei agora. Mas, assim, a convocação teve 5 mudanças, da última para essa. Mudanças, assim, né? Porque, assim, mesmo com essas 5 mudanças, eu acho que fica uma sensação de mais do mesmo. Pelo menos é a sensação que ficou em mim, assim. Tipo assim, tudo bem, houve algumas mudanças, mas sinto que ainda é mais do mesmo. Isso porque a gente tem alguns velhos conhecidos, né, que voltaram nessa convocação, não estavam na última e voltaram agora, por qualquer motivo que seja. Por exemplo, o Arana e o Vinícius Júnior, né, não estiveram na última e voltaram nessa, que são o Vinícius Júnior cadeira cativa, o Arana tem se mostrado também. Isso. O Arana também, né, tem uma posição quase na lateral esquerda, né? Vem sendo lembrado sempre e tudo mais. Na última convocação ele estava lesionado, Vinícius Júnior também. Salvo engano, o Savinho também voltou nessa convocação, outro velho conhecido. O Estevão também voltou nessa convocação. E eu acho que esses aí também não tiveram na última, né, se não me falha a memória, por uma questão de lesão. Então, das 5 mudanças da última convocação para essa, das 5, 4 são velhos conhecidos. Novidade mesmo é só o Murilo, que ainda assim eu acho que deve ser o banco do Gabriel Magalhães. Então, apesar das 5 mudanças, eu fico com essa sensação de mais do mesmo. E o próprio Arana, que voltou agora, né? Eu entendo, talvez seja até uma esperança minha, que talvez ele seja banco do Abner, que fez uma última data FIFA muito boa, assim. Eu gostei bastante. Eu gostei bastante do Abner. Eu acho que foi um dos melhores jogadores do Brasil na última data FIFA. Então eu acho que o Arana talvez até seja banco. E assim, apesar do retorno desses velhos conhecidos, né, como é o caso do Vinícius Júnior, o Vinícius Júnior ainda não teve a oportunidade de jogar com o Rafinha de meia e o Rodrigo, talvez, na ponta direita. Esse trio ainda não teve junto, né, dessa forma. A gente via o Rodrigo de meia e o Rafinha de ponta direita, o Rodrigo às vezes até de centroavante, e o centroavante não, né, mas ali mais na frente como referência, e o Vinícius Júnior ainda não teve a oportunidade de jogar nessa configuração, né, com o Rafinha de meia, com o Rodrigo, talvez seja o Rodrigo, né, de ponta direita, e com o Igor Jesus na frente também. Ele ainda não teve essa oportunidade, que o Igor Jesus foi, né, dos nomes que foram testados, como João Pedro, Endrick, o próprio Rodrigo, o Igor Jesus foi quem teve o melhor desempenho ali de centroavante. Então, a movimentação do Igor Jesus, eu acho que vai
casar bem ali, ou deve talvez ter alguma coisa com o Vinícius Júnior. Então ele deve ter outra oportunidade ali jogando de ponta esquerda, né? Com essa configuração ali na frente. Eu acho que é interessante testar, né? E aí a gente tem uma questão nas pontas, né? Porque, assim, a gente tinha gravado um piloto e eu comentei sobre isso, que talvez o problema um dos problemas da seleção brasileira não seja o Vinícius Júnior na ponta esquerda, mas seja o lado esquerdo do campo. Porque o Rodrigo, que vinha sendo um cara que jogava bem, e todo mundo falava, o Rodrigo tem que jogar na ponta esquerda. O Rodrigo tem que jogar na ponta esquerda. Na última convocação, ele esteve na ponta esquerda e não foi tão bem. Verdade. Então, talvez seja um certo problema ali naquele lado. Mas aí eu gostaria de ver o Vinícius Júnior ali, né, jogando na ponta esquerda, com Rafinha centralizado, com Igor Jesus na frente, o Abner fazendo a dobra com ele, que eu gostei bastante, né? E o Rodrigo talvez ali de ponta direita, apesar de que o Luiz Henrique vem pedindo passagem, né? E aí falou até, citando o Neymar, né, que falou que ele o melhor jogador da última década, né? Ele voltou de lesão, mas hoje ele jogou e já deixou o campo sentindo uma coxa, isso. se não me engano. Foi a coxa. Mas aí também tem que lembrar, né, que o cara tá voltando de mais de um ano parado. Então é normal ter um problema muscular, coisas desse sentido. Não é incomum, a gente tem que só ficar atento se é algo para se preocupar ou não, né? Da forma que ele saiu frustrado, né? Sentou no banco, jogou as coisas no chão. Então não pareceu aquela coisa assim, nossa, estou preocupado. Acho que mais uma vez eu vou ficar um tempão fora. Então, assim, torcer para que não aconteça, né? E só que eu tô com a lista aqui, as mudanças que aconteceram, né? Só passando rápido aqui, para passar para o Matheus. O Alex Telles, né? Que ele estava na última, não tá nessa. Quem pro lugar dele foi o Arana. Aí é a novidade, né? O Beraldo, que estava na última, não vai para essa. Quem vai é o Murilo. Que, assim, existia, né? Aquela coisa, tem que chamar o Murilo, tem que chamar o Murilo, tem que chamar o Murilo. Calma, foi uma boa novidade, né, do Dorival. Colocação do Murilo, eu achei. Eu gosto do Murilo. É um cara que eu gosto muito. Mas só assim, tinha aquela coisa assim, o Murilo. Fica calma, ele é banco ainda. Ele não vai salvar tudo. Mas o Murilo, né, no lugar do Beraldo, o Militão, ele na primeira convocação da última, ele estava na lista. Mas ele foi cortado por lesão e quem foi o Fabrício Bruno. Militão volta para essa. Vamos ver se ele joga finalmente, né, com o Dorival. Toda vez ele acaba lesionando. E no ataque a gente tem duas mudanças, que é o Endrick, que sai e entra o Igor Jesus, né? Não, sai o Endrick e vem o Estevão, e o Martinelli sai e vem o Vinícius Júnior. Seria mais ou menos por aí, né? Também lembrar que na última o Vinícius Júnior, o Andrés Pereira foi, né? O Paquetá não teve no último jogo porque foi suspenso, aí chamou o Matheus Pereira, enfim, mas da convocação mesmo essas foram as mudanças. Então, saber, né? A gente tem algumas interrogações que foram trocando, né? O Abner parece que talvez fique ali, o Wanderson talvez fique ali, a zaga vai ser testada agora o Militão, talvez com o Gabriel Magalhães, né? Que ele estava treinando de titular, mas lesiona. O André deve ser a peça fundamental ali do meio campo, a gente vai ver só a dupla dele, e testar se o Vinícius Júnior fica ali, né? Se firma ali junto com o Rafinha e com o Rodrigo, que parece que vai ser isso mesmo. A dúvida talvez seja o Luiz Henrique pedindo passagem e o Igor Jesus. E aí, passando aqui para o Matheus, ficou esperando aqui, né? Desculpa, Matheus. Falei demais. Mas, enfim, Matheus, só para dar aqui uma informação, o Brasil enfrenta a Venezuela no dia 14 de novembro, daqui a 10 dias, fora de casa. A Venezuela vem fazendo uma boa eliminatória, e o Brasil recebe o Uruguai no dia 19, se eu não me engano, na Fonte Nova, né? Lembrar que o Uruguai eliminou o Brasil da Copa América agora em julho. E aí, Matheus, né, bem-vindo de novo, né? Nosso querido Matheus, camisa do Arsenal, entrou. É isso, carinho. E aí, Matheus, o que tu achou da convocação? Faltou alguém?
né? Alguns brasileiros do Arsenal, você achou que poderiam, enfim, ter sido convocados? A sala é sua. Bom, primeiro que essa data FIFA é essencial para os planos do Dorival, porque é a Venezuela para ganhar e se afirmar, finalmente vencer uma seleção que é mais fraca e também tirar a Venezuela ali da briga e vencer o jogo direto com o Uruguai, né? Para já se estabelecer ali entre os 4 primeiros, já afastar esse medo que eu não entendo por que o pessoal tem esse medo. O Brasil pode jogar mal, não vai ficar fora da Copa, nem se tentar por muito ele consegue ficar fora da Copa. Porque é imaginar que mais 4, 5 seleções que não têm esse nível de futebol vão manter um futebol para ganhar até o final das eliminatórias. E falando sobre a convocação, eu acho que é como o Ravel falou, é aquele mais do mesmo, porque será que não dá para dar uma mudada? Eu acho que você vê convocações de outras seleções que estão no topo, que são favoritas a títulos, a Copa do Mundo, e você vê que elas sempre surpreendem, sempre botam ali, mas o Brasil não, mano. O Brasil tipo assim, só vem uma mudança ou outra, e é porque aquele cara tá sendo muito falado, tipo o Murilo. Tem quantas convocações que o pessoal fala, cadê o Murilo, cadê o Murilo? E aí ele vem uma hora, e aí às vezes ele entra, ou ele nem é mais convocado, depois de ser convocado 1 ou 2 vezes. E você vê outras seleções não só fazer convocações diferentes, como testar. Eu não sei se vocês acompanharam, mas a Alemanha jogou o último jogo da Nations contra a Holanda com uma seleção que ninguém conhecia, mano. O jogador que fez o gol estava na primeira convocação, muitos jogadores diferentes, e você não vê você nem consegue imaginar o Brasil fazendo isso, mano. É sempre a mesma convocação e é basicamente sempre o mesmo time, mano, que vai entrar em tudo. Todo mundo sabe o time titular do Brasil, mano. Ocorre uma mudança, tipo o caso do Militão, que sempre se machucou nas convocações do Dorival, ainda não estreou, mas vai ser o titular quando estiver bem. Se dessa vez ele não se machucar nada, vai ser o titular do lado do Magalhães. E aí o Abner vai talvez ser o titular pelo que fez nas últimas pelo que fez na última eliminatória, né? O Arana já mostrou ser o preferido do Dorival, né? Porque vem sendo convocado constantemente, mas ainda não conseguiu em campo. Eu acho que é também muito por um ajuste tático, né? Porque você vê que no Atlético ele é um jogador muito ofensivo. E eu acho que o Dorival ainda não encontrou um jeito de fazer. Ele e o Vinícius Júnior, que é o titular, até a gente sabe, é o titular da ponta esquerda, não tem aquele entrosamento. O Vinícius Júnior pega muito lado e ele não consegue entrosar com o Arana, para o Arana passar, e o Arana, como é um jogador muito forte ofensivamente, se ele não passa, ele fica sendo muito criticado em campo mesmo, porque ele não sabe defender. Tipo assim, ele sabe defender, mas ele é ruim. Então, o forte dele é ficar ali na ofensiva para, tipo assim, é a forma de defender, mano. Porque se você mantém um outro time na defesa, eles não estão se atacando. O meio de campo ficou mais na mesma, né? A gente vê que André, Bruno Guimarães, André, Lucas Paquetá, o Rafinha, que deve ser o meio titular, provavelmente, não tem, pela bola que vem jogando, e pela última eliminatória também fazendo gol, chamando o jogo. E eu acho que o que mais fica assim é o ataque, mano, porque o ataque tem muitas opções assim que não são testadas, mano. Eu não entendo porque o Martinelli nunca foi testado, mano, pra valer. Pega aqui, tira uma eliminatória e dá pro Martinelli jogar na ponta esquerda. Não é que ele vai ser o titular da posição, mas por que sempre o Vinícius Júnior tem que ser o titular da ponta esquerda? Porque se o Vinícius Júnior não jogar, tem sempre que ser o Rodrigo lá. Porque não tem essa variação, mano. Eu acho que o cara é titular do Arsenal, mano. O Arsenal briga pelo título da Premier League, que é considerada a top 1 das ligas europeias mais difíceis. Dentre todas as ligas europeias. O cara é titular de um time que briga pelo título há 2, 3 temporadas, mano. Mas o cara não consegue ganhar uma chance para jogar. Matheus, eu só queria, aproveitando o teu gancho, que é muito interessante, né? A gente vem, recentemente, de uma exibição, por exemplo, do Rafinha no El Clássico. O Barcelona vence por 4-0, o Rafinha muito bem. E aí fica aquela questão, por que alguns nomes, né? Porque assim, é do senso comum, brasileiro médio, digamos assim, acha que a nossa geração é ruim, ela é
Ela, enfim, carece de bons nomes, de nomes decisivos. Mas o que a gente tem visto são jogadores brasileiros atuando bem no exterior, em ligas competitivas, em grandes clubes, mas eles não conseguem performar da mesma maneira na seleção brasileira. Isso só deixa mais evidente que a gente está carecendo, a gente carece de um treinador de ponta, está faltando coletividade, o que é que está faltando? Eu acho que é um pouco de tudo, mano. Primeiro, os treinadores são taticamente muito fracos aqui, mano. Eles são bons pro nível sul-americano, mas a gente vê que o nível sul-americano, quando vai jogar em competições mundiais, é isso. Eles só entram em campo, às vezes ganham de um time de mesmo nível ou inferior a eles, às vezes ganham, e quando vão jogar contra um time realmente bom, eles perdem de 4, 5. E às vezes você vê que mesmo quando... só perdeu de 1-0, mas a gente vê que nitidamente o outro time entrou em campo largado. Tipo, o Flamengo, dizem que muita gente vê que o Flamengo jogou de igual para igual ou jogou melhor que o Liverpool. Mas a gente acompanha, que todo mundo gosta do Liverpool, e acompanha o time jogando na Premier League, na Champions, a gente vê que os caras não estavam jogando ali, mano. Eles viram que o Flamengo estava apertando, aí eles jogaram um pouquinho, fizeram um gol e ficou por aquilo ali. Eles estavam só... Se bem, né, Matheus, que é bom a gente ressaltar que o treinador à época era o Jorge Jesus. Porém, o que eu acho que o Matheus está querendo dizer que, por exemplo, o Jorge Jesus, com todo respeito, mas o Jorge Jesus me parece não ser um treinador de primeiro nível Europa, né? Até porque, e com certeza, por causa disso, ele pôde vir ao Brasil, né? Que é um downgrade na carreira dele. Vamos ser sinceros, né? Um treinador que está acostumado na Europa a jogar a Champions League, Europa League, ele vir ao Brasil, ele está regredindo um pouco na carreira. Vamos ser francos, né? Não, assim, isso assim, só alguns adendos aqui do que vocês estão falando. Primeiro, a questão do Liverpool, né? Que falou que a gente acompanha o Liverpool, a gente viu. Se não me engano, foi o próprio Alisson que falou sobre isso. O Carlos tem a memória melhor que a minha, ele pode lembrar disso. O Mundial de Clubes do Liverpool com o Flamengo, ele acontecia entre duas rodadas muito importantes da Premier League. Dessa forma, o Alisson, numa das entrevistas coletivas, foi perguntado, o Flamengo jogou de igual para igual com o Liverpool? E o Alisson falou, cara, a gente jogou com 70%, 60% da nossa capacidade, porque a gente tinha uma viagem muito longa e entre duas rodadas muito importantes. Esse é o primeiro ponto. Rafael, que existiu um debate na época, porque vocês se lembram, o Liverpool tinha marcado para um dia um jogo pela Copa da Liga contra o Aston Villa. Bota o time reserva. No dia seguinte, ele pega, eu acho que é o Monterrey, semifinal. E o Klopp chega a ventilar a hipótese, o que o Klopp queria, aparentemente, era dividir o elenco. Né? Mas a gente sabe, gente. Ele fez. FIFA, ele meteu o time reserva contra o Aston Villa. Na verdade, ele nem colocou o time reserva. Ele coloca, salvo engano, ele coloca o Sub-23, uma coisa assim. Sim. É mais ou menos nessa época que o Curtis Jones aparece pro Liverpool. E ele nem é o Klopp que tá na beira do campo. Quem tá é outro cara. O Liverpool viajou. Inclusive, Ravel, não era nem alguém da comissão técnica do Klopp. Se eu não me engano, isso. 2023. Né? Mas, então, assim, aí uma outra questão, né? Só a questão que o Matheus estava falando sobre o Arana, né? Que eu concordo com o que ele falou, né? É muito estranho o Arana, que é um cara tão ofensivo, não conseguir fazer uma dobra ali na seleção. E, assim, eu até elogiei, né, o Abner, mas, assim, o Abner, ele foi muito ofensivo, né, na última data FIFA, jogou muito bem, fez uma dobra, mas não pareceu, assim, que a seleção colocou ele em uma situação confortável para fazer isso. Ele fazia meio que forçando, assim. Mas isso não é uma crítica, ele foi bem. E nem era o meu ponto. O que eu ia falar era sobre o Arana, que um ponto que chancela o que o Matheus está falando. A gente está gravando hoje, dia 4, e ontem foi o primeiro jogo da final da Copa do Brasil. Ontem o Arana jogou de ponta. Ele não jogou de lateral, ele jogou de ponta. Então, isso mostra que o Arana é um cara muito ofensivo. E na seleção ele não consegue.
Aí, vocês estavam falando sobre técnico, né? Lembrar que o Jorge Jesus disse que se o Flamengo jogasse a Premier League, ficaria em sexto lugar. Lembrar disso. Deu uma velha exagerada, pelo amor de Deus. O Jorge Jesus foi o cara, ele falou que o Flamengo dele ficaria em sexto lugar. O Jorge Jesus é o cara que foi para Portugal e não conseguiu jogar bem em Portugal. Ele foi para a Turquia e não conseguiu ir bem na Turquia. Ele está conseguindo se achar agora na Arábia Saudita, batendo recorde de vitória com o Al Hilal, todos os méritos dele. Mas tem que lembrar que, né, ele quando volta, ele vem para o Brasil, faz aquele ano fantástico, e quando volta para a Europa não é mais aquilo. Então isso já mostra o nível do Jorge Jesus. E falando de nível de técnicos, vocês estavam falando da questão, o Carlos puxou esse assunto de técnicos, né? E aí eu ia perguntar para vocês, hoje, quem são os 3 primeiros colocados do Brasileirão? Quem são os técnicos deles? Pois é. Quem são os 2 times que estão na final da Copa do Brasil? Um técnico brasileiro. Quem são os 2 times que estão na final da Libertadores? Quais são os técnicos? Pois então daí a gente tira... Daí a gente tira quais são o nível dos nossos técnicos aqui. Aliás, né, Ravel, é bom a gente está fugindo aqui um pouco do assunto, mas eu acho que vale. Eu acho que todo mundo ficou muito esperançoso do Neco quando ele saiu do River Plate. A gente esperava que ele pudesse... A gente tinha aquela expectativa, né? Nossa, finalmente, talvez um treinador de um time grande sul-americano possa ir direto para a Europa, né? Talvez seja um treinador europeu treinando na América do Sul, mas acabou que o Galhardo também saiu da América do Sul, não conseguiu se encontrar, voltou agora para o River e também a coisa não está legal lá para ele. Então, isso diz muito sobre o nosso atual futebol, né? Nosso atual estado de futebol na América do Sul. Salvo engano, ele teve... A gente não sabe até que nível foi, né, as negociações, mas ele teve contato com times europeus que acabou não se concretizando. Até porque tem que lembrar que na Arábia tem muito dinheiro, então pode ser ali que ele... Talvez até ele preferiu um pouco de questão financeira. E aí também, quando ele volta agora pro River Plate, o River Plate tá bem pior. Mas assim, concordo, isso fala muito sobre o nível do nosso futebol. E a gente está atrás até a nível sul-americano. A gente está atrás até nisso, porque se a gente for pensar, a gente tem técnicos argentinos em times. A gente não tem treinadores brasileiros, por exemplo, fazendo esse intercâmbio em outros países da América do Sul, né? Isso, e a gente tem técnicos argentinos na Europa em times que estão brigando por alguma coisa. O próprio Simeone, enfim. E a gente teve, hoje está, vocês falaram até do Uruguai, né? É importante falar que o Uruguai hoje está em crise, né? Vai enfrentar o Brasil, está numa crise gigantesca. Mas o Bielsa, ele estava num time de segunda divisão da Inglaterra, né? O Leeds, mas ele estava na Inglaterra, coisa que... Ele conseguiu subir o Leeds, permaneceu uma temporada. Ele disputou a Premier League. Sim. Mas o que eu quero dizer, o Leeds, ele é um time que frequenta a segunda divisão. Sim. Eu quis ser um pouco mais modesto. Ele esteve, com o Bielsa, ele esteve na primeira divisão. Ele ficou na primeira divisão, não fez feio na primeira divisão, até conseguiu encontrar alguns jogadores, o Calvin Phillips, que hoje está no City. Enfim, mas o Leeds é um time que é conhecido na segunda divisão. E o Bielsa, ele, por o que quer que seja, ele estava num time da Inglaterra. Os brasileiros nem isso conseguem. Não chegam lá. Então, o máximo que a gente vai ter é um prêmio de consolação, que é o Thiago Motta, que é ítalo brasileiro. Aí a gente finge que o Thiago Motta é brasileiro. Assim. Cara, inclusive, Ravel, isso me dá um outro insight aqui. Mais para frente a gente vai falar da final da Copa do Brasil. Eu acho que seria interessante a gente falar do Filipe Luís, né? Se ele pode ser, de repente, esse próximo bom treinador, né? Tem muita gente botando muita fé no trabalho dele. Mas aqui, para a gente encerrar um papo sobre convocação, e eu queria que tu continuasse, Ravel, faltou algum nome? Alguém que você acha que ter tido a oportunidade e que novamente não teve?
Tem o de sempre, né? Que a gente sempre cita aqui, que é o Joelinton. Mas a gente aqui em off, a gente já falou que desistiu. Não dá, não... Inclusive, cara, comer a bola na Inglaterra e o Newcastle ganha do Arsenal no final de semana. Eles fazem uma partida muito boa, né? É incrível. E na eliminação da Copa o que falta? Eles também comem o que a bola, falta? O Newcastle tira o Chelsea. O que falta pro Joelinton ser convocado? A gente não sabe, cara. Não sei. É porque ele é de Guiné-Bissau, cara. Eu falei pra vocês, não. Ele deve ser de ele deve ser inglês. Ele consegue jogar na ponta, ele consegue jogar como centroavante, ele consegue jogar no meio campo. E não, o cara ele conseguir, ia ser ok, mas ele consegue ir bem em todas. Esse ele só conseguisse, era ok, mano, mas ele consegue ir bem em todas, mano. De segundo, assim, ele quebra um galho de primeiro volante, mas de segundo volante pra frente, tu pode colocar ele em qualquer posição que ele vai desempenhar bem. E o melhor, o companheiro de posição dele, ele literalmente convocado toda a convocação, o cara tá lá, o Bruno Guimarães, mano. E o cara joga do lado dele e não vai nenhuma, mano. Eles assistem o quê? Eles veem o Bruno Guimarães, aí quando chega no Joel, então eles fecham os olhos, mano. Não é possível, mano. Não tem sentido isso, eu não consigo entender por quê e o que falta pro Joelinton ser convocado. E o Joelinton, a gente acabou de falar, em todas as posições que o Joelinton pode jogar. Ele é o que todo técnico sonha, que é um jogador polivalente. Todo técnico chega lá e fala, eu fui atrás desse cara porque ele joga em várias posições. Eu convoquei esse cara porque ele joga em várias posições. Aí tu tem o Joelinton, que o cara, ele quebra um galho de primeiro volante, mas de segundo volante para frente ele vai jogar bem em qualquer posição que tu colocar ele e não convocam. Eu sinceramente não sei, mas se eu pudesse dizer talvez outro nome assim, pensando assim por cima, talvez eu acharia interessante a gente testar o Gabriel Jesus. Assim, vai ser um voto assim bem diferente, assim, um nome assim, bem diferente. Mas como a gente está tendo uma dificuldade muito grande de achar centroavante, por mais que o Igor Jesus tenha se firmado, eu acho que o Gabriel Jesus talvez ele trouxesse... Assim, a gente está com uma dificuldade grande, eu acho que poderia ser um teste ali. E o Gabriel, né? Jesus, verdade seja dita, ele sempre performou bem na seleção brasileira. Né? Ele teve uma Copa do Mundo complicada, né, e tal, mas... Em eliminatórias, pelo menos. Ele sempre foi muito ativo, solícito. Assim, ele na Copa do Mundo ele não conseguiu, né? Teve 2 Copas do Mundo, nem gol. Mas o Gabriel Jesus, eu acho que talvez ele... E ele também é um jogador polivalente. Ele joga de centroavante, de ponta direita. Hoje ele é banco do Arsenal, o que não quer dizer muita coisa, até porque o Dorival convocou o Danilo, que é banco, também, na Juventus. Então, assim... eu talvez valeria um teste. Não precisava, assim, não que ele fosse jogar, fosse ganhar a vaga, fosse virar cadeira cativa, mas talvez valesse o teste. Assim como o Matheus falou do Martinelli, eu acho que talvez poderia ser feita a mesma coisa com o Gabriel Jesus, mais um Gabriel do Arsenal. E aí, Matheus, teu voto é no Martinelli ou é em outro? O meu voto é no Joelinton, mano. Não tem como o cara não convocar o Joelinton, mano. E, assim, se fosse pensar em outro jogador... Não sei, assim, se tem... Eu acho que os jogadores já foram convocados, né? O problema não é eles não serem convocados, eles não serem testados. É sempre ser o Vinícius Júnior, é sempre ser o Rodrigo, é sempre ser o Paquetá, é sempre... Mas eu não entendo. Não tem pra onde correr, né? Nas eliminatórias, beleza, é um time que já é pra ser o titular. Mas eu não entendo porque que o Brasil marca um amistoso contra Senegal, marca um amistoso contra Guiné-Bissau, tipo assim, e não testa, mano. É o mesmo time das eliminatórias, é o mesmo time da Copa do Mundo. Pra que jogar esse amistoso, mano? Se não vai ter aquela coisa, vai rodar... São 5 mudanças que a gente olha e fala, tá, mais do mesmo. Fica aquela sensação de mais do mesmo. São 5 mudanças. São 5 mudanças na lista que não vão jogar. Que não vão ser e dessas 5 mudanças... Foi como das 5 mudanças, 4 são velhos conhecidos. É o Vinícius Júnior, é o Arana, enfim. São esses caras que a gente chama.
não são mudanças propriamente ditas, elas são voltas. A única acho que elas são mudança- só voltas, né? Elas são só a normalidade, porque eles teriam sido convocados, na verdade eles só foram cortados. Então eles só fez a Talvez mesma convocação. a grande novidade dessa convocação tenha sido mesmo, talvez o Murilo, né? É o único que é. O Estevão, ele ter bancado a volta do Estevão depois da volta da lesão, Mas tirar o esse, ele não vai jogar. O Luiz Henrique não foi convocado, não é? Foi. Quem não foi convocado foi o Ender. Foi. Perfeito. O Hendrick, pronto. Obrigado. O Hendrick não foi Eu acho convocado. que esse Talvez, foi assim. ele não ter chamado o Hendrick, mano. Eu acho que foi o erro dele, você acha? Não, o grande, assim, botar uma surpresa, destaque na colocação dele, foi ele não ter chamado o Ender. Cara, assim, eu acho que eu já falei isso, acho que, se não me engano, com o Rafael. Vamos ter calma, né, cara? O Hendrick, a gente esquece que ele é um adolescente, né? E a gente, às vezes, tende a colocar muita pressão em cima dele. E eu acho que ele ficar um pouco na moita, né? Até pode favorecer ele, né? Tirar um pouco do holofote, né? E deixar para os caras aí mais graúdos tomarem a responsabilidade. Esse Júnior, Rafinha, deixar ele um pouco, enfim, deixar ele um pouco mais na moita, até que ele possa se desenvolver. Enfim. Só fica aquela coisa, né? Eu concordo, né? O Hendrick, até porque o Hendrick, ele tá na posição uma das posições que hoje é mais criticada, que é a de centroavante. Então, você tirar ele do holofote pode ser benéfico para ele. O Hendrick tem 18 anos. Mas ele não faz isso com o Estevão. Ele coloca o Estevão, que é inclusive mais novo do que o Hendrick. Verdade. Então, assim... E aí, talvez, eu não... Agora, de cabeça, eu não tenho certeza. Mas eu acho que o Ian Couto tá lesionado. Talvez fosse o caso. Mais um aí, talvez. Então, assim, eu acho que é por aí mesmo. Eu acho que quem talvez... talvez, assim... perguntou, né? Nomes que talvez pudessem ir. Samuel Lino, no lugar do Arana. Até para poupar ele aí, o cara vai ter uma maratona difícil agora. Enfim, nomes assim, mas eu acho que tá tudo certo aí. Mas, assim, para as laterais que estão sendo complicadas, talvez testar um Samuel Lino, Caio Henrique, Galeno. Não sei como é que desses estão lesionados. Os caras não vão ser convocados, não. Essa é a realidade. Há quanto tempo esses caras estão jogando bem e eles não estão convocados, não? Você não vê nem um técnico falando. Você não vê nem o pessoal na roda. Eu lembro, e aí, não um problema novo, né? Eu lembro que há alguns anos, por exemplo, o Alan, hoje no Botafogo, mas que na época comia a bola no Napoli, nunca tinha a chance com o Tite, né? E assim, outros nomes também. Né? Eu acho exatamente, o Firmino, por exemplo, ficou fora da última Copa. Firmino, eu acho que é o maior exemplo disso, mano. O Firmino do Tite é o Joelinton de agora. É praticamente isso, mano. Assim, o Firmino, ele era convocado, mas ele não era utilizado, né? Não era utilizado e quando era mal utilizado. Mano. Eu acho que isso se encaixa no que o Matheus tem reclamado, né? Sim, eu acho que é por aí mesmo. Enfim. Então, a maior ausência, né, que o Matheus até falou, a maior ausência é o Hendrick e a maior novidade é o Murilo. Acho que é por aí. Matheus, você quer acrescentar alguma coisa? Ou a gente passa aqui para o próximo? Eu acho que só para finalizar, o que falta também para a seleção é esse ar que eu acho que aqui na vizinha dá para ter um exemplo. Durante muitos anos a Argentina ficou muito... Os jogadores eram muito fora de conexão com a torcida, mano, com a alma que os argentinos costumam entregar em campo, mano, se doar. Eu acho que quando o Scaloni consegue resgatar isso, você vê que às vezes não ganha na técnica, mas aquela bolada que o Parede chega dando carrinho e chuta no banco dos holandeses, mano. Dá um recado, diz que tá ali brigando. Você vê que os jogadores do Brasil, mano, são uns bananas, mano. Essa é a realidade, mano. É isso. O Matheus tá pedindo volta de guinchado. Os caras não entram, tipo assim... Os caras não entram com a camisa, mano. Os caras são eliminados na competição e dizem, mano, a gente veio treinar 40 dias, a gente podia estar de férias. Como assim, mano? O cara tá representando o país dele, mano. Quantos jogadores ali que estão tentando ser profissional, querem representar aquela camisa, e o cara tá dizendo que a gente podia ter ido
tirar férias, a gente tá aqui treinando. E os outros jogadores não estão treinando também, não? Ele fala como se ele estivesse fazendo alguma coisa especial. Enfim. Ô, meu editor, pode fazer o corte aí, viu? Jogar nas redes sociais, isso aí. Mas enfim, gente, aqui vamos encerrar o assunto, né? Antes que o Matheus seja alvo de mais cortes. Vamos falar sobre Copa do Brasil. A gente teve o primeiro jogo nesse domingo, dia 3 de novembro. Flamengo 3, Atlético Mineiro 1. O Atlético, alguns dias depois de ter segurado o River, tomou os 3 gols que não podia tomar na semifinal, mas acabou tomando no primeiro jogo da final, né? Então, o Galo aí tem uma montanha para escalar para o jogo de volta. E aí, Matheus, o que é que tu achou do primeiro jogo? O Galo sentiu talvez a parte física, ou você acha que foi o coletivo e a técnica do Flamengo que prevaleceu? Eu acho que o Atlético perdeu em campo, ou perdeu o jogo antes de entrar, porque você vê que no começo do jogo o Atlético está totalmente perdido taticamente, mano. Não é que o Flamengo estava fazendo, é que o Atlético não estava fazendo nada. O primeiro gol é o maior exemplo disso, mano. O Wesley sai correndo e não tem ninguém no meio de campo, mano. Tem um vão ali, mano. O cara tá correndo sozinho. Aí passa a bola, não tem ninguém marcando. Os caras estavam totalmente, tipo... O Milito demorou um pouco do segundo tempo para conseguir ajustar. E mesmo assim, no ajuste, ele toma o terceiro gol numa besteira coletiva que o Zarate faz, individual, no caso. Perde a bola no contra-ataque, toma um contra-ataque, e incrível que todos os gols... É ridículo. 2 gols debaixo das pernas do zagueiro, o outro gol, uma falha de posicionamento. Um zagueiro fica mal posicionado da condição e o outro deixa o Gabigol sair nas costas dele. Simplesmente, e o gol foi no lateral, mano. O cara cobre o lateral, joga, o Plata dá uma raspadinha. Mano, isso é gol de racha, mano. O cara tá na final da Copa do Brasil e olha os gols que o time tomou, mano. Acho que só ressaltar também o trabalho do Felipe Luiz, mano, porque uma vez a gente gravou um vídeo que não foi a edição e não foi postado, e eu comentei assim, sobre técnicos que podiam mudar a cara da seleção brasileira. Eu acho que, claro, ele ainda é muito novo e ele também ainda tem muita coisa para se desenvolver e mostrar, mas de atitude, tipo, de mostrar assim, as mostras que ele faz, as mexidas que ele faz, eu acho que ele tem futuro. Inclusive, né, é um bom ponto ele começar a carreira dele de treinador no Flamengo, né, nessa guerra de egos que existe dentro do elenco do Flamengo, né, ele vai estar lidando com jogadores que foram seus companheiros há pouquíssimo tempo, mas que também são jogadores de seleções, né, são jogadores, altos investimentos. Que aparentemente ele vem lidando muito bem, porque ele assumiu e ele não reclama, mano. Ele tá ali na beirada do campo sempre como se ele fosse um auxiliar do Felipe Luiz. Você vê o Gabigol, que talvez seja o jogador mais marrento do futebol brasileiro. O Felipe Luiz manda ele se calar e diz que ele que é o técnico, e ele fica na boa. Você vê que tem um momento do jogo que eles têm uma discussão, que é praticamente um pouco antes do segundo gol. Ele faz o gol. O Gabigol ele responde na primeira e na segunda ele já fica calado escutando. Aí ele faz o gol se eu não me engano, Matheus. Depois da discussão. Mas você vê que o cara já tem respeito dentro do exatamente. O Felipe Luiz, ele reclama da posição do Gabigol, pedindo para ele ir mais para a direita. Né? O Gabigol discute com ele, o Gabigol vai e faz o gol na posição em que o Felipe Luiz havia apontado, né? Exatamente, ele já mostra que ele tem ali uma moral, que você vê que às vezes faltava, depois que o Jorge Jesus saiu, ficou essa que o técnico parece que não tinha moral com o elenco do Flamengo, mano. E o Felipe Luiz, pelo menos já nesse aspecto, já não é esse um problema. Ele pode vir a ter outros problemas, por ainda ser um técnico muito novo, mas essa parte de moral, de respaldo, tipo assim, dizer, eu sou o técnico e vocês são os meus jogadores. Tipo, tem esse comando, tem essa hierarquia dentro do time. Tá bom. Rafael, e aí, cara? Agora eu queria passar aqui, já me estendi demais, né, pro meu colega palmeirense.
Rafael, o que é que tu achou, cara, da primeira partida? Enfim, diz aí a tua visão. Primeiro, deixar claro que eu não sou palmeirense, tá? Só sou um colecionador de camisas, então não sou palmeirense, só deixando isso aí claro. Mas, assim, eu vou começar pelo final, vou começar pelo que o Matheus estava falando sobre o Felipe Luiz. Ele é um cara promissor, né? Ele é um cara que estuda, mas a gente sabe que isso não vem sendo o suficiente para alguns técnicos brasileiros, né? Mesmo caras que têm vivência e tal, que a gente teve uma classe aí de técnicos brasileiros que acabou me decepcionando, eu vou colocar essa palavra, talvez desapontando, assim, que era uma classe que estudava muito, né? Que fez curso da CBF, tudo. A gente, todos ali mais ou menos da mesma geração, Barroca, Thiago Nunes, Alberto Valentim, enfim, são muitos técnicos que a gente viu e falou, poxa, esses caras estudam, esses caras, e o Felipe Luiz é esse cara, esforçado, jovem, estuda, vamos ver para onde é que ele vai. E isso eu acho que vem mostrando nos últimos momentos do Flamengo, que tem sido de altos e baixos, né? Em um jogo ele empata com o Inter, claro que poupando alguns jogadores e tudo, mas empata com o Inter. No outro, ele um placar bailarino contra o Juventude, aí agora um 3-1 contra o Atlético Mineiro. Então, assim, e o Matheus até falou sobre a questão das substituições do Felipe Luiz. O Felipe Luiz, eu estava vendo que ele estava sendo até um pouco criticado em relação a essas substituições, que ele não costuma substituir muito e nem rápido. Esse foi o jogo que ele mais fez substituições, que ele fez só 4. E muita gente falando, claramente ele precisava fazer mais, tinha jogadores cansados, mas ele não fez. Mas, assim, ele é um cara promissor. Não tiro isso, mas também já tem gente... ele anota os treinos, ele tem todos os treinos do Jorge Jesus anotados. Calma. Mas, enfim, promissor. Vamos ver quanto tempo ele vai durar no Flamengo, né? Que é um triturador de técnicos. Espero que faça um bom trabalho e eu espero que ele faça um bom trabalho e consiga o que a gente acabou de falar, né? Consiga se projetar aí para outro lugar. Quem sabe treinar o Chelsea, que ele jogou lá, o Atlético de Madrid que ele jogou lá. Enfim, que ele consiga ir para algum outro lugar e mostre, né, que é um bom técnico brasileiro. E falando sobre o jogo, né, assim, eu acho que foi um jogo, se eu pudesse resumir, um jogo que deu tudo certo pro Flamengo. Aquele jogo era o dia do Flamengo e era o dia do Gabigol. Que o Gabigol é acostumado. Então, eu tenho... Ravel, eu tenho... quando o Flamengo faz 3-0, eu penso assim, caramba, o Flamengo, se bobear, vai fazer 4-5, parecia que nada dava certo pro Atlético mesmo, né? E talvez até esse gol de consolação do Atlético tenha sido a volta, assim, pode ter sido, quem sabe, um gol do título, né? Quem sabe? O gol do Carlinhos Bala contra o Corinthians. Do Carlinhos Bala. Eu vi um atleticano hoje falando sobre essa questão, o Matheus Capanema. Ele estava falando sobre, comparando brincando com o gol do Carlinhos Bala, que tem na esperança. No primeiro tempo, eu acho que o Atlético Mineiro ele teve, assim, eu vi uma pessoa falando que o Flamengo deu um nó tático no Atlético Mineiro no Milito. Eu não vi para tanto. Acho que o Atlético Mineiro não conseguiu. Assim, o Atlético Mineiro estava jogando fora de casa e ele tinha uma posse de bola ali. Ele não no primeiro tempo. E aí, como o Matheus falou, os gols do Flamengo, eles só foram, assim, era aquela coisa assim, um lateral, uma chance ali que apareceu um gol. No outro, você não via a jogada sendo construída assim, você não, aquela coisa assim, tá uma progressiva, assim, começou ali, foi indo, era um lateral despretensioso, o cara desviou, um deu condição, o Gabigol tirou e gol. O outro gol, o Zarate, que estava há meses fora, claramente sem ritmo, perdeu uma bola, sobre gol. O Arrascaeta, que
tem mania de meter gol no Atlético Mineiro, foi lá, gol. Então era aquela coisa assim, o Flamengo ele deu 5 chutes no gol e foram 3 gols. Era uma coisa assim que tava no dia do Flamengo. E no dia do Gabigol, que é acostumado a ir em final, ele tá no dia dele. Né? Então, assim, eu acho que foi isso. Mas pra mim, eu vi, como ele disse, né? Eu vi gente falando que o Flamengo deu uma tática. Eu falei, cara, não. Eu vi o Flamengo com uma tática bem... Eu vi o Flamengo, assim, com uma tática até um pouco... Não é simples a palavra, mas, assim, sabia o que tinha que fazer. E deu tudo certo. Ele sabia que tinha que fazer isso, aquilo, outro. Fez isso, aquilo, outro. E fez 3 gols. Um vacilo do Atlético Mineiro e tudo mais. Mas o Atlético Mineiro, eu acho que ele de novo, o Atlético Mineiro estava jogando fora de casa. E o Atlético Mineiro trocava passes. Era um time bem lúcido. Depois, gente, eu bato nessa tecla. É um calendário muito... Eu acho que o Matheus pode até ter minimizado, mas não é possível, sabe? Você jogar na Argentina, em Buenos Aires, 3, 4 dias depois você joga no Rio de Janeiro, no final, cara. O Atlético teve que segurar uma pressão, não era de qualquer time, era do River Plate, na Argentina, e 3, 4 dias depois, joga contra o Flamengo no Maracanã. Óbvio que o Atlético foi mas depois eu vou querer dar uma opinada sobre a sua opinião. Vou querer também, eu acho que também é o cansaço, claro, o cansaço interfere, jogar fora de casa para depois voltar para jogar na casa do rival de novo, e não é qualquer rival, é o time que tem a maior torcida do país. Mas eu acho também que foi detalhes táticos, como a falta do Fausto Vera, o Davidson, jogadores... O Flamengo não tem torcedor, tem simpatizante. Aí... Flamengo não tem torcedor, tem simpatizante. A gente sabe que o Flamengo ele só tem torcida quando tá ganhando, mas a gente não tá nesse mérito, né, mano? Então, eu acho que também faltou muito essa ligação tática, mano. Você vê o primeiro gol do Flamengo, como tem um vão no meio de campo, que o time que jogou contra o River nos 2 jogos não teve isso. Você vê que teve um ajuste tático ali que o Milito consegue ajustar no segundo tempo. Eu acho que ele tem um acerto muito tardio, mas muito positivo, que é na hora de sair o gol do Kardec. Porque o jogo todo, ele fica dando chutão com o Júnior Alonso e o Lianco pro Hulk. E o Hulk perdeu todas pro Léo Pereira o jogo inteiro. No momento que ele fez as mudanças e botou a bola no chão pro Hulk armar, você vê quantas bolas o Hulk deu pro Kardec e pro Alisson no curto espaço de 10 minutos que ele jogou sem ficar... E esse Alisson é bom, cara. Quer dizer, eu não eu não vou dizer que não vou cravar que o Alisson é bom, mas esse jogo eu o vi jogando, eu falei, pô, esse cara é bom, cara, esse cara é um bom jogador, assim, ele parece ser, né, pelo menos por esse jogo eu gostei do que vi do Alisson, ele me pareceu, e eu concordo com o Matheus, tinha momentos assim que eu ficava agoniado, eu vi o Atlético Mineiro com a bola e eu até verbalizava isso, eu falei, bota essa bola no chão, cara, bota essa bola no chão, troca passes, tudo, e eu até ia comentar sobre isso, né, o Flamengo, ele me pareceu até um pouco simplista, assim, o jogo, né, assim, sabia o que tinha que fazer e fez, e deu certo, como eu disse, estava no dia do Flamengo, né, ele deu tudo certo, o que tinha que dar certo com o Flamengo, e deu errado ali, no final acabou tendo uma troca de favores, né, o Zarate entrega para um gol do Flamengo, e o Léo Pereira ou o Léo Ortiz entrega para o gol do Allan Kardec, então teve essa troca aí de favores, um entregou para o outro ali, mas assim, eu acho que o Atlético Mineiro foi um time bem lúcido, como eu falei, era um time que estava jogando fora de casa, e teve a bola, trocou passes e tudo, chegava ali na frente, mas aí daqui a pouco ele volta, chegava na frente, né, mas ali naquele momento ali do último terço, na hora de, assim, ele estava jogando fora de casa, e ele tinha a posse de bola, trocava passes, era um time lúcido, sabia, ia tocando a bola, ia construindo, ia fazendo tudo isso, voltava com o goleiro, o que quer que fosse, e ia chegando na frente, que era o que eu não falei do Flamengo. O Flamengo, os gols aconteceram.
o Atlético Mineiro você via que ele ia chegando, assim. Mas ali, quando estava naquele momento ali do último terço, ali naquele terceiro momento do jogo, que é na hora de você talvez tirar um 10, aí o Atlético Mineiro não conseguia, o Flamengo se fechava ali, enfim, dificultava a vida do Atlético Mineiro. Talvez se o Daverson tivesse como a referência, Hulk, Paulinho ali de pontas e tal, ao invés do Arana, nesse último terço fosse diferente. Mas eu acho isso, eu acho que o Flamengo foi mais simplista. Mas os dois times sabiam o que tinham que fazer. O Flamengo de uma forma mais simplista e deu tudo certo. E claro, o Gabigol, que é viciado em decidir, é viciado em final. E do outro lado você tinha também um time que sabia o que tinha que fazer, teve a bola fora de casa, trocou passes fora de casa e construía, mas quando chegava no último terço, na hora de tirar o 10 ali, de achar o cara, de afunilar, teve uma dificuldade. Alguns números aqui que falam sobre isso, né? O Atlético Mineiro teve 57% de posse de bola fora de casa. O Atlético Mineiro teve 57% de posse de bola e trocou 130 passes, praticamente 130 passes a mais do que o Flamengo. Finalizações totais, o Atlético Mineiro teve 12, o Flamengo teve 10, e no gol, o Atlético Mineiro teve 2, o Flamengo teve 5. Então, assim, um time que jogou fora de casa teve 57% de posse de bola, trocou quase 130 passes a mais, inclusive a pressão de passe do Atlético Mineiro é melhor, 3% melhor, mas é melhor, com 130 passes a mais, e finalizou no gol, chutou no gol, enfim. Então, eu acho que o Atlético Mineiro soube o que fazer, e assim, eu acho que o jogo, apesar de 2 gols de vantagem, eu acho que o jogo está aberto. Eu acho que o Atlético Mineiro em casa tem plenas capacidades de buscar esse resultado, fazer um 2-0. Esse gol aí é o gol eu brinquei, né, que o Matheus Capanema tinha dito, que é o gol do Carlinhos Bala, que pode ser o gol que vai ainda dar aquela esperança para o Atlético Mineiro. Enfim, eu ainda acredito. E eu acho que o Atlético Mineiro... domingo a gente descobre. E aí, Matheus, para a gente finalizar aqui, né, a gente já está se estendendo muito. Rapidinho, tem alguma consideração final sobre essa final? Olha eu me embolando aqui, né? Você tem alguma consideração sobre essa decisão? Oi? Não escutou? Não consigo entender. Se você tem alguma consideração final sobre esse jogo Atlético e Flamengo. Eu acho que é o que vai ser decidido no detalhe técnico, né? Como o Flamengo foi lá e fez os gols e o Atlético entrou muito desligado no jogo e depois melhora taticamente, tecnicamente no final do segundo tempo, quando o Kardec faz o gol e o Paulinho ainda tem uma chance muito clara, eu acho que ninguém comenta, que o Alissonzinho, que é o jogo. Eu acho que o Atlético em 10 minutos botou uma pressão no Flamengo que o Flamengo não soube lidar. E se ele conseguir levar essa pressão para os primeiros 15, 20 minutos lá na arena, pode ter um jogo. Perfeito. Eu acho que o Flamengo se mostrou muito, muito fraco quando teve que lidar com essa pressão. O Filipe Luiz teve que trocar o Alexandre, porque o Alisson estava acabando com ele na hora que entrou na ponta direita. Teve que botar o Ayrton Lucas renovado só para tirar o ímpeto do Alisson. Tanto que na primeira jogada, o Alisson, em vez de bater para dentro, ele traz para o meio e abre o passe. Eu acho que tudo vai ser detalhe. Final não tem essa... Final é detalhe. É entrar ligado, fazer o melhor que tem e pronto, mano. Se conseguir trazer essa pressão final, esses últimos 15 minutos que fez no Maracanã para a arena, no começo do primeiro tempo, tem um jogo. E dá. Se o Filipe Luiz vai conseguir aprender alguma coisa disso, dessa pressão final que ele tomou, se ele vai conseguir tomar como um aprendizado nessa uma semana de treino que ele vai ter, que ele vai passar para os jogadores dele. É isso que eu acho. Perfeito. Ravel, rapidinho, tem alguma consideração sobre esse jogo de domingo? Eu só queria lamentar que, infelizmente, a gente não vai ver
Daverson contra Gabigol. Só queria lamentar isso. Que seria, assim, uma questão de... Seriam dois personagens muito interessantes dentro de campo, mas infelizmente a gente não vai ter. Fora de campo, o Daverson já apareceu ali bastante. E, enfim, gosto bastante dos dois, inclusive. Então é isso, galera. Só aqui, mais uma vez, cumprimentar meus queridos amigos Matheus Moreira e Ravel. Obrigado aí pela companhia. Acho que foi bem, bem legal. A gente conseguiu discutir bastante coisa. E é isso. Só um adendo, o esporte perdeu, hein? Rapaz, Série B vai pegar fogo, hein? Vem aí, hein? Vem aí um programa de Série B. Esperem cenas do próximo capítulo. Se preparem. Enfim, muito obrigado, meus amigos, mais uma vez. E até a próxima, bem próxima mesmo, viu? Nos próximos dias, vou logo adiantando aqui, episódios sobre Ceará e Fortaleza, tá bom? Sobre reta final de Série A, reta final de Série B, o que o Fortaleza pode almejar, se já garantiu vaga na Libertadores, e quais são as chances do Ceará de almejar um acesso, chances que hoje aumentaram bastante com a derrota do Sport, Ceará 2 pontos do G4. Tá bom, gente? Abração e até a próxima.